Olá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo trazendo informações úteis para a sua declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, ano calendário 2025, exercício 2026. Nesse vídeo nós vamos falar sobre 7 documentos essenciais que você precisa separar agora para o Imposto de Renda 2026. Eu sou o Éder, contador aqui do canal Portal do Ensino Profissional. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, também ative as notificações e eu peço aí gentilmente que você curta esse vídeo. Vamos então iniciar. O que veremos nesse vídeo? Introdução, documentos essenciais para o IRPF 2026 e conclusão. Ok? Vamos lá então à introdução. Importância de se organizar. Reunir os documentos antecipadamente para o IRPF é essencial para evitar erros e correrias da última hora. Além disso, possibilita garantir a restituição dos primeiros lotes, colocando dinheiro no bolso mais cedo. Então, você tem que se precaver, já preparar a documentação aqui no mês de fevereiro, que nós estamos agora, para que quando chegar a declaração você está tudo pronto. Você vai lá, lança suas informações e já manda, já envia essa declaração, depois acompanha o processamento dela no portal ICAC. Assim, se você tiver imposto a restituir, você vai cair ele no primeiro ou máximo segundo lote. Então é interessante você se precaver, não deixar para depois. Benefício de ser proativo. Organizar os documentos, agora reduz o tempo de preenchimento da declaração, evitando cair na malha fina, segurando uma experiência mais tranquila com o imposto de renda. Então, você reunir o documento, você já fica mais tranquilo para fazer a declaração, fica ali atropelo, você pode esquecer documentos. Também é importante lembrar que você tem a declaração pré-preenchida, essa declaração já vem com as informações, algumas informações preenchidas, e você vai comparar com os seus documentos. Vamos então falar dos documentos essenciais. Informe de rendimentos, salário e trabalho. Indique o documento correto. Identifique o documento correto. Né? O informe de rendimentos anual não deve ser confundido com o holerite mensal. Ele resume todos os valores recebidos no ano anterior. Então, o que acontece? O informe de rendimentos é o que a empresa vai repassar para você. Ela vem reunindo todas as informações de rendimentos que você teve em 2025. Seja o total de salário recebido, o total de previdência recolhida, que foi descontado de você. Também o imposto de renda retido na fonte, que você teve em 2025. Pode ter lá informações de pagamento de despesas médicas, de plano de saúde, que a empresa desconta de você. Rendimentos isentos, por exemplo, diárias, alguma ajuda e custo, alguma coisa isenta. Então vai estar tudo nesse informe de rendimento. Se você trabalhou para mais de uma empresa em 2025, você precisa pegar todos os informes de rendimentos. Mesmo de mais de uma empresa. Cada empresa vai ter um informe de rendimento separado. Você vai reunir todos os informes. As empresas são obrigadas a fornecer o informe até o final de fevereiro de 2025. O que acontece? As empresas elas enviam essas informações para a Receita Federal. Quando elas enviam as informações para a Receita, elas geram esse informe de rendimentos. Então, esse informe de rendimentos são informações que foram enviadas para a Receita. E aí você pega os informes das empresas e vai lançar a sua declaração. Então, as informações vão bater com as informações que a empresa enviou para a Receita. Se houve mudança de emprego, solicita a empresa anterior e envia do documento. Atenção aí para autônomos, né? Organize notas fiscais e recibos emitidos no ano anterior ou solicita o informe das empresas para quem prestou serviço. Então, para quem for profissional autônomo, você tem que organizar suas notas fiscais, os recibos que você emitiu ou pedir para as empresas que você prestou serviço essas informações. Então, é o primeiro documento essencial para a declaração. Quem trabalha como assalariado, servidor público, precisa do informe de rendimentos. 2. Informes financeiros, bancos e corretoras. Então, verifique todas as contas, mesmo aquelas que estiveram inativas ou com saldo zerado. É essencial procurar um informe de rendimentos em cada instituição financeira usada em 2025. Eu tenho conta em 3 bancos. Você vai lá, pega os 3 informes financeiros dos bancos. Priorize dados específicos. Não utilize extratos bancários comuns. O informe financeiro detalha os saldos e rendimentos tributáveis corretamente. Então, quando você pegar esse informe financeiro do banco, vai estar lá escrito as verbas, o tipo de verba que você teve em 2025. Por exemplo, rendimentos tributáveis, o valor dos ganhos, rendimentos isentos, poupança, os investimentos. Inclui investimentos. Lembre-se de acessar informações de corretores de valores
e criptomoedas para evitar discrepâncias na declaração. Então, na declaração você tem que informar os valores que você tem de saldo e criptomoedas, por exemplo. Então, essas corretoras regularizadas no Brasil, elas têm esse informe também. 3. Recibos de saúde. Documentos válidos, categorias dedutíveis e atenção para revisões. Então, os documentos válidos, somente recibos que contêm o CPF ou CNPJ do prestador de saúde, nome do beneficiário e valor do pagamento são aceitos pela Receita. Categorias dedutíveis, inclua despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas e planos de saúde. Atenção para revisões. Recibos incompletos ou apenas comprovantes de pagamento por máquina de cartão não são válidos. Solicite notas fiscais detalhadas. Então, os recibos de saúde, todas as despesas com saúde, elas são dedutíveis da base de cálculo do imposto. Então, se você lançar corretamente, você não vai ter problema. Agora, se você lançar dados incorretos, você não tem os documentos comprobatórios dos valores pagos em saúde, a Receita com certeza vai bloquear a sua declaração. Você vai ter que se explicar lá ou retificar a declaração. Então, recibos de saúde é importante. Despesas com educação. Aqui são os pagamentos que você fez com educação. São despesas dedutíveis, não a totalidade, existe um limite, 3.000 e poucos reais por ano, mas você pagou despesas com educação, você tem que colocar também. Então, os pagamentos aceitos, creches, ensino fundamental, médio, técnico e superior, são as únicas categorias dedutíveis segundo a Receita. Exceções importantes, cursos de idiomas, academias, transporte escolar, material didático, não são aceitos, ok? Recibos relacionados a essas despesas podem ser descartados. Então, paguei um curso de idioma, vou colocar na declaração. Não pode, não é aceito. Paguei lá um transporte escolar, material didático, não também. Órgão emissor, certifique-se que comprovantes de pagamento estejam vinculados às instituições de ensino regulamentadas. Então, tem que ter lá os comprovantes. Geralmente, as escolas elas já preparam um informe com os pagamentos anuais para o seu cliente. Então, veja se a escola do ensino fundamental, médio, tem esse informe. Aí já vai vir todos os valores lá para você lançar pronto na declaração. Então, é importante isso. Documentação de bens, compra e venda. Então, nós temos aqui os imóveis e veículos. Reúna contratos de compra e venda, escritura e notas fiscais de bens adquiridos ou vendidos no ano 2025. Dados financeiros. Separe registros de financiamentos com pagamentos de entrada e parcelas referentes ao exercício. Registre reformas. Notas fiscais de materiais e serviços de reformas incrementam o valor declarado e podem trazer benefícios fiscais no futuro. Então, assim, eu comprei uma casa. Eu preciso ter o registro de compra e venda dessa casa. Escritura. Nota fiscal, comprei um veículo, comprei uma moto, preciso ter essa documentação de compra, com a data da compra, o valor da compra. Eu fiz venda também desses bens. Aí eu preciso ver se eu preciso apurar o lucro sobre a venda dos bens. Então, lucro de capital. Tem um programa, lucro de capital, você precisa preencher. A gente vai ver isso em vídeos futuros. Mas é importante que você reúna essa documentação e lance os bens que você possui em 31 de 12 de 2025. Todos os bens adquiridos e vendidos em 2025. Se for vendido, você vai dar baixa no bem. Se você adquiriu, você vai incluir esse bem na declaração. Então, você vai separar esses registros de financiamentos. Financiamento com a Caixa Econômica, eu comprei um bem. Financiamento do banco. Então, tem que ter essa documentação que comprove quanto que você pagou em 2025. Quanto você tem de dívida daquele bem ainda, se o bem foi dado como alienação, como garantia para a dívida. Então, são formas diferentes de lançar, que a gente vai ver isso em vídeos futuros. As reformas é interessante também. Quando você tem um bem imóvel, uma casa, você faz reformas nela, você pode colocar esses valores gastos como benfeitorias e aumentar o valor do bem. Então, suponhamos que eu tenho uma casa que vale 100 mil, eu fiz lá uma reforma e gastei 20 mil. Se eu tenho que guardar essa documentação para comprovar que eu gastei 20 mil naquela reforma, então o meu bem vai ficar valendo agora 120 mil. Quando eu for vender esse bem, suponhamos que eu venda por 200 mil reais esse bem, eu tive um lucro de capital de 80 mil e não de 100 mil. Então, meu imposto a pagar sobre o lucro de capital vai ser menor, sobre 80 mil e não sobre 100 mil. Informação dos dependentes. Outro documento, outra informação que você precisa ter. Você precisa incluir
o CPF dependente, independente da idade, incluindo recém-nascidos. Então, hoje, o recém-nascido já recebe um CPF. Aí você tem que ver as situações específicas para dependentes com renda própria, como estágios. É necessário declarar o valor recebido para evitar divergências. Então, suponhamos que o seu dependente tem rendimentos em 2025, você vai colocar ele na sua declaração, você precisa listar todos os bens do dependente, os ganhos que ele teve em 2025 também, os rendimentos. Tem que lembrar das mudanças também, monitore atualizações cadastrais dependentes, inclusive aqueles que passam a não se enquadrar como dependentes. Então a gente vai ver em vídeos futuros que os dependentes têm um limite de idade, então você precisa verificar esse limite de idade. E também lembrar que os dependentes não podem constar em mais de uma declaração. Eles podem estar apenas uma das declarações. O sétimo comprovante é comprovante de aluguel pago recebido. Então, os aluguéis são rendimentos tributáveis. Então, se você pagou ou recebeu, você precisa ter os documentos. Então, para inquilinos, a pessoa que alugou, mantenha contratos e recibos disponíveis, pois, embora o pagamento do aluguel não seja dedutível, o lançamento é obrigatório. Para quem pagou o aluguel, ele não é dedutível esse valor, mas você precisa informar obrigatoriamente para os proprietários, para quem aluga o imóvel. Comprovantes de recebimentos mês a mês e recolhimento do carnê-leão são indispensáveis, regularize caso tenha pendência. Então, assim, eu fiz o aluguel. Eu tenho uma casa, aluguei. Eu sou proprietário, aluguei para outra pessoa, para o inquilino. Eu preciso fazer a apuração mensal do imposto na renda, no carnê-leão. Então, eu vou recolher mensalmente. E eu vou ter um valor pago de aluguel. Um valor recebido de aluguel e um valor pago de imposto, melhor, né? Para o inquilino, ele fez o pagamento do aluguel. Ele vai lançar quanto que ele pagou de aluguel. A Receita Federal vai fazer essa comprovação entre as duas pessoas, o proprietário e o inquilino. Se um deles deixar de lançar a declaração, então tem multa de 20%. Então começa por aí. Detalhe documental: garanta a identificação completa do CPF do proprietário ou inquilino envolvido para evitar problemas fiscais. Então a Receita vai fazer essa comprovação das duas pessoas através do CPF. Conclusão: esses são 7 documentos indispensáveis para você começar essa declaração. Não tenho bens, então você não precisa reunir documentos de bens. Eu estava desempregado em 2025, então você não vai ter informe de rendimentos. Aí você precisa ver se teve outros tipos de rendimentos diferentes dos informes, como autônomo, por exemplo. Você vai ver se teve esses rendimentos e vai lançar. Então, esses documentos são essenciais. Verifique que você se enquadra em um desses documentos. Não tenho dependentes, então não preciso lançar informações dependentes. Ok, pessoal? Então são documentos indispensáveis para a sua declaração. Já vá atrás desses documentos agora, não deixe para a última hora, porque aí você acaba esquecendo alguns documentos na hora de lançar a declaração, e aí pode causar problemas. Eu tinha um imposto a restituir, deixei de lançar, a declaração foi para a malha fina. Então eu vou demorar mais para receber a restituição, por causa desse erro, deixar de lançar um documento. E a gente vai ver nos vídeos futuros, mas sempre após você enviar a declaração, acompanhe o processamento dela no portal ECAC. Então lá você vai ver, se tiver alguma pendência, você vai verificar e já vai fazer a retificação, reenviar a declaração para corrigir aquela informação. São dicas úteis para você evitar erros na sua declaração 2026. Ok? Agradeço então a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.